Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a tua família nesse domingo, onde temos a boa proposta de estudarmos a palavra de Deus. Lembrando a você que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela cumpre o seu desígnio, ela cumpre um propósito. E temos debruçado em cima dos textos bíblicos, às quartas-feiras, pela via do estudo bíblico virtual, também aos domingos pela manhã e também à noite. E agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de chegar até você com a palavra do Senhor e nos edificarmos mutuamente em dias tão difíceis como o que temos vivido. Mas a Escritura, ela nos conduz sempre, meu irmão, ao caminho da esperança. Talvez você tenha permitido no seu coração ficar muitas e muitas vezes as dúvidas, o alimentar a incredulidade no seu coração, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, alimente-se da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, debruce lendo a palavra de Deus, mas rumine também a palavra. Não é pelo muito comer que o homem é alimentado, mas sim por comer bem. Então, peça a Deus discernimento do que ouvir, do que ler, neste tempo desafiador para todos nós. Isso dito, eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, será um início de um estudo que compartilharei com a igreja e com você, relacionado ao tema contentamento cristão. No ano passado, no mês de dezembro, quando tive a oportunidade de cursar o CTM, ali fui agraciado com uma conversa espiritual com um amigo, um irmão em Cristo. E naquele dia, ao retornar para o quarto do ambiente onde nós estávamos, eu orei a Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração algo que precisava ser trabalhado dentro de mim, que relaciona-se ao que vou começar a compartilhar com os irmãos. Algo acerca do contentamento diante do descontentamento que muitas vezes brota em nós. E a Escritura, ela diz assim no capítulo de número 13, verso 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Tenham contentamento com aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês possuem. Porque Ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra neste domingo, onde o Senhor fez tudo para o seu louvor e para a sua glória e nos deu a oportunidade de nos assentarmos à mesa contigo e ouvirmos a Tua palavra. Queremos te pedir que o nosso pensar, o nosso sentir, seja levado cativo aos Teus pés. E que cada família, cada casa que podemos agora chegar, Pai, possa ser por Ti edificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos, então, no mês de dezembro do ano passado, eu fui agraciado com um livro de William Barclay. Este livro fala acerca do contentamento cristão. A partir dali, eu comecei então a pensar, a ruminar, a me debruçar sobre a temática do contentamento. Compartilhar com amigos, conversar com colegas, ministrar a minha família, foram algo realmente assim desafiador a começar, claro, em mim, no meu coração. E comecei então a relatar e a escrever sobre este tema, contentamento. Mal sabia eu
que no ano de 2020, o ano que está em curso, nós seríamos tão desafiados justamente nessa temática do descontentamento. Uma das grandes tentações que nós temos observado é que a sociedade está aflorada entre o ir e o ficar, o fechar e abrir. A sociedade está aflorada entre a coragem de alguns e o medo demasiado de outros. E como então sermos equilibrados num tempo como esse? Eu quero então iniciar neste domingo pela manhã compartilhando contigo sobre o segredo do contentamento. Por quê? Primeiramente, porque a melhor pregação, a melhor mensagem, o melhor estudo bíblico, ele sempre acontece quando nós pregamos o que nasceu em nós como desafio. Então eu já disse a você que a temática que eu compartilho contigo nesse domingo, ela nasceu primeiramente no meu coração, de Deus ao meu coração, me corrigindo, me exortando e me mostrando o quão é desafiador para mim ser um homem que caminha no contentamento no meio de uma geração repleta de descontentamento. Ao mesmo tempo, o contentamento, ele é algo essencial à santidade de um discípulo de Jesus Cristo. Porque sem um mínimo de contentamento não pode haver santidade. Sem um mínimo de contentamento não há testemunho. Sem um mínimo de contentamento não há vida cristã, não há avanço, não há progresso. Não há olhar para o céu. Sem o mínimo de contentamento, nós não conseguimos descansar no controle soberano de Deus. Isso dito, nós temos que então entender que o grande desafio para o coração que é discípulo de Cristo e caminha no contentamento cristão é lidar com a cobiça que tem as suas muitas filhas. Por quê, pastor Carlos? Porque primeiramente, anote se você tem este hábito, os planos de Deus são perfeitos e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Os planos divinos não são como os planos humanos, cheio de falhas, cheio de variação, cheio de mudanças, não. Os planos de Deus são perfeitos e Deus sabe o melhor para a tua casa e para a minha casa. E me lembro de um bispo anglicano que viveu no século XVIII, chamado J.C. Ryle. Veja bem o que este homem disse há mais de 100 anos. Existem duas coisas raras de se ver no mundo. Primeiro, um jovem humilde. E segundo, um ancião contente. E quando nós pensamos na fala de Ryle há 100 anos atrás, duas coisas raríssimas de se ver no mundo: um jovem humilde, mas também um ancião contente. Eu receio que esta afirmação antiga seja atual também no nosso tempo. Porque se no tempo dele era assim, imagine por uns minutos como é no hoje. O mundo que você vive, que eu vivo, tem mudanças drásticas diariamente. Mudanças de emprego, mudanças de casa. O homem do nosso tempo, com frequência, pela ausência do temor de Deus, vê como natural a mudança, até mesmo de conjugalidade. Mas a raiz do descontentamento, ela não está do lado de fora. A raiz do descontentamento humano, ela está do lado de dentro do coração humano. E existem canais de TV, existem sites que se dizem para você assim, que se você não comprar aquilo, você está fora de moda. Que se você não adquirir aquela posse, você também está fora do mercado. Propagandas. E mais propagandas que chegam a mim, que chegam a você, que chegam aos nossos filhos, que se eles não tiverem muita graça, eles vão entender que eles estão incompletos, de maneira que eles estão então apelando ao meu coração, ao teu coração, ao coração dos teus filhos, ao coração da sua esposa, do seu marido, dizendo: olhe,
o coração de vocês está vazio. Nós estamos oferecendo as bugigangas deste mundo, de maneira que esses apelos ao coração pecaminoso mexem comigo, mexem com você. Mas, se vamos então conversar sobre esse segredo do contentamento, eu quero explicar primeiramente então o que é a natureza do contentamento cristão. Certa vez, perguntaram a um homem chamado Nelson Rockefeller o seguinte: Nelson, o quanto de dinheiro é preciso para fazer alguém feliz? Pergunte isso para o seu coração. Fulano, quanto de dinheiro é necessário para alguém ser feliz? Este homem chamado Nelson Rockefeller, ao ouvir então essa pergunta, respondeu assim: só um pouquinho mais. Ele foi sincero, ele foi franco. Mas essa resposta franca deu a muitos um vislumbre da alma humana, do que é felicidade de acordo com um homem sem perspectiva celestial. É a felicidade do só com um pouquinho mais. É a felicidade do só com uma porta a mais, do só com recursos a mais. Essa felicidade fundada nas circunstâncias, ela tem gerado no coração de muitos filhos de Deus descontentamento na alma, e não se assuste, uma inquietação. Somos uma sociedade inquieta. Somos uma sociedade extremamente descontente. Haja vista quando você olha para os teus filhos e você vê que você se contentava na sua geração com o simples, mas a geração dos seus pais se contentava ainda mais ainda com o simples, e você vê que hoje a geração do tempo presente, ela é uma geração cada vez mais tendenciosa às manifestações adâmicas que nos falam do descontentamento inquieto. E diante disso, eu trago um texto a você também, que a proposta diz assim para nós: seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês têm, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas podemos observar um outro texto bíblico também nessa manhã, que nos ensina algo vital da natureza do contentamento, que se encontra na passagem bíblica de Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 10. Paulo está preso em Roma. Paulo está a 1000 quilômetros de distância da comunidade de Filipos. E ele está concluindo a sua carta aos filipenses, a sua orientação pastoral, o seu sentir espiritual, o seu peso espiritual para aquela comunidade, e ele diz assim, verso 10: eu alegrei-me sobremaneira no Senhor. E minha alegria é uma alegria sobremaneira no Senhor. E ele diz: porque agora uma vez mais vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Mas agora ele diz: eu digo isto não é por causa da pobreza, eu digo isto é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente. Então eu entendo que agora Paulo pode dizer para nós o que esse aprendizado gerou nas circunstâncias do viver dele. Ele diz: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é Paulo, o enviado chamado ex-Saulo, que se tornou Paulo, o missionário, o bandeirante do evangelho. Este homem que está contente, independente da situação. Este homem que diz que aprendeu.
Não foi de um dia para o outro, de uma noite para outra. Não foi em um mês, em 2 meses, em um ano. Não, foi uma vida de aprendizado. Há coisas na sua vida, minha irmã, meu irmão, que não acontecem assim. Mas há um processo de aprendizado. E a Bíblia nos mostra, diante da fala de Paulo, que nos 4 capítulos de Filipenses, ele usa a palavra alegria 16 vezes. Alegrai-vos, alegria, alegrem-se, nos mostrando que alegria é um estado de satisfação, que na Escritura ocorre de maneira típica, quando o reconhecimento de que Deus está no controle soberano. Por isso, meu irmão, eu não tenho nenhum receio de te dizer que nosso Deus continua no controle da história, no governo da nossa vida, que Ele não perdeu as rédeas de nenhuma situação, que tudo o que hoje envolve este momento histórico que você e sua família vive, que eu também vivo, que nós estamos vivenciando, isso está debaixo do controle soberano de Deus. E Paulo está preso, lutando com dúvidas, porque ele tinha a dúvida seguinte: será que eu serei liberto? Ou será que eu vou morrer aqui? Era uma dúvida. Uma outra dúvida que Paulo tinha era acerca do conhecimento que chegou a ele no capítulo 1, verso 15 e 17, de que havia pessoas em Filipos que desejavam muito prejudicar a vida dele. Mas ele diz: não tem problema, não tem problema. Importa que o nome de Cristo está sendo anunciado. Importa que o nome do Senhor está sendo levado adiante. Importa que o nome de Cristo está sendo conduzido a outros rincões. Não tem problema. Uns estão falando de Cristo por inveja. Outros estão falando de Cristo motivado por situações erradas no coração. Mas não tem problema. Importa que Cristo está sendo anunciado. Então a natureza do contentamento, ela trabalha conosco este aspecto da soberania de Deus. A segunda coisa que este texto nos mostra também é que tem algumas lições no capítulo 4 que eu enumero para você de maneira breve. Primeiro, guarde no seu coração nessa manhã: você pode viver contente. Você pode viver em contentamento, de maneira que não é algo que não tem como ser atingido, não é algo inalcançável, não, muito pelo contrário. Talvez você diga: pastor, mas isso era Paulo, isso foi para aquele tempo, ele era um homem de profunda comunhão com o Eterno, eu não consigo. Ele não atingiu isto, meu irmão, porque havia nele algo especial. Ele diz: eu sou fortalecido em Cristo, que na versão que lemos está dito no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. De maneira que eu digo a você nessa manhã, nós só vamos ter um coração pleno de contentamento se nós nos apegarmos a Cristo, a força que vem de Cristo, a graça que vem de Cristo, o poder que vem de Cristo, as percepções que vêm de Cristo, de maneira que Paulo está dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele está nos ensinando que nós podemos vencer esta vida de descontentamento e ter uma vida em contentamento. E saiba que, embora santidade, crescimento espiritual exija de você muitas das vezes um esforço, uma luta da nossa parte, nós podemos crescer em contentamento pelo poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus opera em você. E é o poder de Deus que potencializou Paulo no caminho do contentamento. A segunda coisa que nós aprendemos nessa manhã é que você precisa
aprender a ter contentamento. Primeiro, você pode viver com contentamento, mas segundo, você precisa aprender a ter contentamento. É um aprendizado. E diz a Escritura que Paulo disse 2 vezes aqui, olha só, versículo de número 10, eu alegrei-me no Senhor, uma vez mais vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado. No verso 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12, eu sei estar, eu aprendi. Então você precisa aprender a ter contentamento. E o que a palavra contentamento significa? No grego, essa expressão está dizendo, eu aprendi o segredo. Talvez você que me assiste, você que participa deste momento de ensino bíblico, talvez você se pergunte, o que é contentamento? A palavra contentamento, quando Paulo diz, eu aprendi o segredo. O que ele está dizendo é que precisa ser aprendido e que esse aprendizado vai contra a forma pecaminosa que a gente pensa. Porque o mundo vai dizer para você que você precisa sair de uma situação ruim. Mas a Bíblia diz que você precisa encontrar contentamento até nas circunstâncias difíceis. O mundo diz que obtém contentamento quando você consegue o que deseja. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que o contentamento é fruto de se estar contente em Deus e de ter anseio pelo céu. O cristão verdadeiro e contente sempre vai estar descontente nesta vida. Repito, o cristão verdadeiro, o genuíno cristão em contentamento sempre vai nesta vida estar descontente. Porque ele anseia ser cheio de Deus. Ele anseia as coisas celestiais. A terceira verdade é que você não está verdadeiramente contente até que você aprenda a estar contente em qualquer situação que você vier a enfrentar. O que é qualquer situação, pastor Carlos? Vamos enumerar os versos que nós podemos ver aqui, verso 11 e 12 do capítulo 4 de Filipenses. Primeiro, humilhação, honra, circunstâncias, experiência, fartura, fome, abundância, escassez. Tudo fala de circunstâncias. Mas qualquer situação, fartura e abundância. Alguns pensam que na fartura, na abundância, assim é fácil estar contente. E é verdade, não é? Mas, porém, não é verdade. Por quê, pastor? Veja o que diz a Escritura para mim e para você. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente nessas situações. Eu conheço pessoas que são pessoas fartas, vamos pensar fartas materialmente, mas que não são contentes, não têm contentamento. Por sua vez, eu conheço pessoas que acontece o caso inverso. Pessoas que têm as suas dispensas e despesas sempre vazias, mas por sua vez há um contentamento espiritual ali. De maneira que a abundância, a tranquilidade, ela pode ser uma tentação para você e para mim, no sentido de sermos complacentes espiritualmente, de esquecermos de Deus, buscarmos as coisas do mundo e nos esquecermos de Deus, nós sermos dedicados às coisas desta vida, aos interesses particulares e pessoais, e nós vamos nos dedicando a essa realidade e terminamos no processo com mais e mais sede. Não há sede saciada, não há fome que foi trabalhada no meio desse processo, e este é o descontentamento do homem ímpio, da mulher ímpia. Quando a vida vai bem, saúde, bens, é aquele descontentamento. Mas, irmãos, tempos de necessidade, Paulo nos mostra aqui também, são inevitáveis para a nossa vida.
são importantes para a nossa vida. E Paulo conhecia isso muito bem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, olha: pelo contrário, em tudo, eu recomendo a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência. Não é na paciência, mas na muita. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Verso 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas contudo vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 4 a 10. Necessidades e aflições são necessárias. E Paulo está dizendo isso aos coríntios, usando o exemplo dele. Será que podemos então dizer em verdade isso? Ah, Deus, obrigado, porque as aflições são usadas por Ti para nos santificar e nos tornar separados. Nos tornar um ouro mais refinado pelo fogo das provas. Nós temos que aceitar elas, irmãos, como vindas da mão de Deus. E eu quero então já concluir nessa manhã, dizendo a você que nós não podemos escolher se queremos enfrentar dificuldades ou não, mas nós podemos glorificar a Deus em contentamento, ou inevitavelmente desonrar a Ele com a nossa amargura. Porque a minha amargura e a sua amargura, ela é uma desonra para Deus. Ela desonra o nome do Pai diante de uma sociedade corrupta. A nossa murmuração atrapalha o nosso testemunho cristão. Por sua vez, o contentamento é um fortíssimo testemunho do Pai em nós, do Cristo em nós, do Espírito Santo em nós. E eu concluo com essa definição à luz do que um homem do passado disse, chamado Burroughs, que disse o seguinte: contentamento cristão é aquele estado sereno, gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na sábia disposição paternal de Deus em toda e qualquer situação. Então, nessa primeira abordagem que faço contigo, irmão, eu digo a você, o contentamento não é exterior, ele é interior. Nós podemos estar calmos por fora e por dentro estarmos um vulcão, estarmos numa perturbação e numa desordem. O contentamento, ele é interior. O contentamento, ele é gracioso. A raiz do contentamento não está, já disse, do lado de fora, mas a raiz do contentamento está na graça de Deus em toda e qualquer situação. O contentamento se deleita, ele encontra alegria naquilo que Deus faz, de maneira que tudo que estamos vivendo, quando nós olhamos, é Deus que está fazendo, é Deus que está agindo, é Deus que está abrindo, é Deus que está curando, é Deus que está usando, é Deus que está levando, é Deus que está conduzindo, de maneira que isto tudo vai levando cada homem e mulher, discípulo de Cristo, a ter aquele desejo de observar Deus no agir soberano em todas as coisas. Porque o contentamento reconhece que cada situação que enfrentamos na vida não vem das mãos do inimigo das almas, vem das mãos de Deus. Visa a glória de Deus e visa o teu bem e o meu bem.
de maneira que o nosso contentamento glorifica a Deus. E Deus é, já dizia John Piper, mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E vou repetir para que fique gravado dentro do seu coração, na sua mente. Se possível, escreva, anote na sua Bíblia, anote, coloque no seu quarto. Diz a Escritura, inspirada por Deus, que a nossa vida tem que ser sem avareza, né? Contentai-vos com as coisas que tem. Mas o irmão do passado, o irmão pastor americano chamado John Piper disse para nós o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E eu termino com 3 perguntas para você, para nós orarmos. A primeira delas: você é mais inclinado a ficar descontente em tempos de abundância ou tempo de necessidade? Seja sincero. Seja sincero. Você é mais inclinado a ficar descontente na abundância, no tempo de abundância ou no tempo de necessidade? Na saúde ou na doença? A segunda pergunta é: por que você fica descontente? E a última pergunta é: como que você pode então começar, a partir de hoje, desse domingo, começar a desenvolver uma mentalidade de que tudo o que nos acontece vem das mãos de Deus, vem das mãos de Deus. Tudo o que nos acontece não vem das mãos do adversário das nossas almas, dos anjos não eleitos. Tudo o que nos acontece vem das mãos de Deus. E as mãos do Pai são mãos paternais. A mão do Pai não treme. Imagine você na mesa de uma cirurgia e de repente você fica sabendo que o cirurgião, ele de vez em quando a mão dele treme e você está ali para fazer uma cirurgia dos olhos. Você se colocaria nesse processo cirúrgico? Acredito que não. Mas eu te digo, Deus não é como um cirurgião humano. A mão de Deus não treme. E a mão dele, se necessário for, vai fundo para poder extirpar a maldade que herdamos de Adão no Éden e nos trazer de volta aquilo que a Escritura nos fala de Cristo, de sermos uma expressão de Cristo, filhos de Deus, luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual nós podemos resplandecer como luzeiros no mundo, resplandecer. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a minha vida e a tua vida. Eu convido você a orarmos, desde já desejando a você um excelente almoço. Que Deus abençoe esse dia, este domingo, e que esta palavra, Filipenses capítulo 4, Hebreus capítulo 13, 2 Coríntios capítulo de número 6, verso 4 a 10, leia de novo, rumine, peça ao Senhor: Pai, trabalhe no meu coração, eu quero ser um homem que caminha no contentamento. Se Deus permitir, nós vamos prosseguir com essa temática em meio aos irmãos. Ah, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nunca retorna sem cumprir o desígnio dela. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelo descontentamento latente na nossa natureza. E nos ajuda a olharmos para Teu Filho Jesus Cristo sempre, 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 em todo o tempo. Obrigado por Jesus. Porque quando olhamos para nós não tem esperança. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, ah, Pai, aí sim as esperanças se renovam e nós podemos ansiar, desejar coisas celestiais. Nos ajuda a lidar com os tempos de bonança e também de necessidade. Nos ajuda a lidar com épocas boas de colheita, mas também com as épocas onde há escassez. E nos faça entender, como ouvimos aqui, que o Senhor é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos em Ti. Esta obra é Tua. Faça
em nome de Jesus, na vida de cada um dos que o Senhor desejar. Nós oramos juntos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.